Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui na nossa quarta aula de Cálculo 2. Vamos estudar, dar continuidade ao estudo de sequências. Na primeira aula, vimos a definição de sequência, convergência de sequência por epsilon, né? Depois, nas outras aulas, nós vimos teoremas sobre sequências, tá certo? Então, quando você tem um limite de f de x, né, do termo geral da sequência, quando x tende a infinito, for um certo número L, então significa que a sequência também tende, converge, né, para esse número L. Vimos aí também o caso das sequências monótonas, né? O teorema das sequências monótonas e limitadas, né? Que conseguimos, através desses teoremas, estabelecer se a sequência converge, por exemplo, né? Se ela satisfaz alguns critérios. Por exemplo, se a sequência for monótona crescente e limitada superiormente, então ela converge, apesar de não sabermos qual é o valor desse limite L, né? Esse número real. Também, se a sequência for monótona decrescente e limitada inferiormente, também se garante que a sequência converge, né? Então, vimos aí teoremas que nos ajudam a estabelecer convergências e divergências de sequências. Nessa aula 4, nós vamos estudar um tipo especial de sequência, que é uma sequência formada por somas parciais, tá? São as chamadas séries numéricas, tá ok? Bom, séries numéricas. Definição de séries numéricas e exemplos, né? Então, uma série é um tipo de sequência, né, especial. Bom, essa sequência ela precisa de outra série para existir, de outra sequência para existir, perdão, tá? Considere uma sequência, eu vou chamar de sequência básica, né? A sequência UN. Então, o que que vai ser a série SN, tá, pessoal? A série SN vai ser uma outra sequência que eu vou chamar ela de termo UN. O termo dela vai ser chamado de UN, né? E essa nova sequência SN, que eu vou chamar de série, ela é definida como sendo a seguinte sequência especial, né? O S1 vai ser o próprio U1 da sequência básica UN. O S2 vai ser a soma dos dois primeiros termos da sequência básica UN. O S2 vai ser U1 mais o 2. O S3 vai ser U1 mais o 2 mais o 3. E assim sucessivamente. Então, essa nova sequência SN, S1, S2, S3, S4, SN, e infinito, né? É uma sequência especial que depende dessa sequência UN para existir, né? Ela é formada pelas somas parciais dos termos da sequência UN. E você observa que o Sn-1 aqui, de índice n-1, né? Vai ser a soma do U1 até o U índice n-1. Então, o Sn, né, vai ser o 1 mais o 2 mais o n menos 1 mais o n, perfeito? Bom, observe, pessoal, que essa nova sequência Sn, que depende dessa sequência UN para existir, né, ela pode ter a seguinte propriedade. A gente pode observar que ela segue a seguinte propriedade. Olha só, o Sn vai ser, a partir do n igual a 2, né, ela vai ser o 1 mais o n menos 1 mais o n. Só que essa parte aqui, o 1 mais o n menos 1, ela é a própria Sn-1, né? Então eu posso escrever essa propriedade importantíssima das séries numéricas, tá? Que a soma parcial Sn é igual à soma parcial até o índice n-1 mais o termo da sequência básica, o n, tá? Para todo n maior ou igual a 2, né? Claro, se o n for 1, essa fórmula não faz sentido, porque se o n for 1, aqui vai aparecer um S0 que não existe, né? A série começa do S1, tá certo? O S1 igual a 1. Então, o que é uma série, pessoal? Série é uma sequência formada por somas parciais que depende de uma outra sequência para existir, que eu vou chamar de sequência básica, né? Sequência UN, perfeito? Essa sequência SN, né? Então, ela é formada, que eu vou chamar de série agora, né? Ela é formada por somas parciais, né? S1 igual a 1, o S2 é 1 mais o 2, o S3 é 1 mais o 2 mais o 3, etc. Quais são as representações de uma série? Bom, ela pode ser representada de várias formas, né? SN entre chaves, um símbolo aqui, ó, é essa letra grega sigma, né? Com n igual a 1 até infinito, de UN. É uma outra representação da série, né? É um símbolo de somatório. Então, esse sigma aqui, né? Essa letra sigma é o símbolo de somatório. Ou a gente pode representar também, pessoal, uma série por simplesmente a soma de o 1 mais o 2 mais o 3 mais reticências, tá? Quando você tem essas reticências aqui,
você está entendendo que você está falando de uma série, ou seja, você está falando de uma sequência de somas parciais S1 igual a 1, S2 igual a 1 mais o 2, etc, né. Bom, eu posso representar então a série por esse símbolo ou por essa notação de reticências, né. Então eu posso juntar inclusive as 2 e falar que uma é igual à outra, tá bom? Então o somatório de UN, quando N vai de 1 até infinito, é igual a o 1 mais o 2 mais o 3 mais reticências. Então essa representação aqui que vocês estão vendo, ela é representação de uma série, mas vocês não podem perder de vista o significado, né? Ela representa uma sequência de somas parciais. Logo, o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1n igual a 1, mais o 2, mais o 3, mais reticências, representa a sequência Sn, cujos termos, né, são as somas parciais o 1 mais o 2, o 1 mais o 2 mais o 3, o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4, etc. Bom, se a sequência Sn das somas parciais, né, ela é uma sequência, tá, gente? Então toda série é uma sequência. Então a gente pode pensar na sequência que a gente viu nas aulas passadas, né? Então é uma sequência, se essa sequência convergir, né, então dizemos que a série converge para esse número real L. E escrevemos assim, ó, o somatório de n igual a 1 até infinito de un, que é igual à soma dos u's, né, é igual à soma infinita igual a L. Ou seja, L é a soma infinita da série, desde que essa série convirja, né? Ou seja, desde que essa sequência das somas parciais convirja para L, né? Caso contrário, se a sequência das somas parciais divergir, dizemos que a série diverge. Pessoal, agora vamos fazer exemplos. Dado o termo UN da série da sequência básica, aqui está errado, né? A gente não está certo. Porque quando você tem uma série, esse UN, que é o termo geral da sequência básica, eu chamo de termo da série, beleza? Então, dado o termo UN da série, é possível encontrar o termo geral da série SN? Muitas vezes, né? Sim, né? E vice-versa, né? Dado o termo geral SN da série, é possível encontrar o termo UN da sequência básica, né? Da qual ela depende? Então, vejamos os exemplos. Exemplo 1. Encontre o termo n da série Sn, sabendo que Sn é 2 elevado a n. Depois, represente a série por um somatório e, por fim, diga se a série converge ou diverge. Vamos lá, pessoal. Sempre que você tem o n e quer o Sn, perdão, sempre que você tem o Sn, desculpa, e você quer o n, você começa encontrando o U1. Sabemos que o U1 é igual a S1, né? Ou seja, a primeira soma parcial é o próprio U1, né? Da sequência básica. Então vai ser o U1 vai ser o S1, que é 2 elevado a 1, que é 2. Agora, para n maior ou igual a 2, eu vou usar aquela propriedade que eu falei. Lembra que o Sn é o Sn menos 1 mais o n, né? Ou seja, a soma dos n menos 1 primeiros termos, mais o termo enésimo da sequência básica. Então, somando Sn menos 1 com o n, você tem a soma parcial Sn, né? Muito bem, então vou usar essa propriedade aqui a partir do n igual a 2. Vamos lá, o Sn eu vou substituir por 2 elevado a n, está aqui. O Sn menos 1 vou substituir por 2 elevado a n menos 1. E o n é o que eu quero, então eu vou isolar ele, ó, olha só. Encontre o termo n para n maior ou igual a 2, porque para n igual a 1 eu já tenho o valor do U1, que coincide com o próprio S1. Muito bem, então isolo o n, passa esse 2 subtraindo, então vai ficar 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1. E claro, você não vai deixar desse formato, né, porque você pode simplificar essas potências, não pode? Né? Então vamos simplificar essa expressão, 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1. Até poderia deixar assim, né? Mas eu prefiro simplificar. Então vai ficar 2 elevado a n menos 2 elevado a n vezes, aqui é um vezes, tá? 2 elevado a menos 1, né? Porque se eu somo aqui, se eu multiplico essas potências, eu conservo a base e somo os expoentes, 2 menos 1. Esse 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, tá, gente? Então, coloquei aqui, ó, 2 elevado a n menos 2 elevado a n sobre 2. Tirando a MMC, vai ficar 2 vezes 2 elevado a n menos 2 elevado a n sobre 2, né? Colocando esse 2 elevado a n em evidência, então vai ficar 2 menos 1. E 2 menos 1 é 1, né? 2 menos 1 é 1. Então fica só 2 elevado a n sobre 2. E conserva agora a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a n menos 1. Então, é claro, em vez de deixar desse formato aqui, é preferível deixar assim, fica mais simplificado, né? Então vamos lá, pessoal, acabou o nosso problema aqui, a primeira parte do problema, né? Então, resumindo, o 1 é 2, porque é o S de 1, né? O S de 1 é 2 elevado a 1, perfeito? E o n, para n maior ou igual a 2, é 2 elevado a n menos 1, que nós encontramos aqui, tá? Enfim, a série pode ser representada agora por um somatório, como pediu no exercício, né? Então vamos lá. O 1 mais o 2 mais o 3 mais reticências, que é a representação da série, ou em termos de somatório. Mas em termos de somatório, nós temos um seguinte problema. O 1, ele está separado aqui dos outros U's, né?
Então ele ficou meio que isolado, o patinho feio aqui da história, né? Então o UN é 2 elevado a n menos 1, mas apenas para os n maior ou igual a 2. Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 1, deixar ele separado aqui, ó, que é o próprio 2, que nós já encontramos, né? Aqui, a parte. E mais, agora eu vou pegar meu somatório e começar do n igual a 2, tá, pessoal? Porque se o n for 1, não faz sentido, porque eu já separei o 1 do lado esquerdo. Então, para n a partir de 2, eu vou substituir aqui o meu UN, né? O meu UN por 2 elevado a n menos 1, que foi o que nós encontramos. Perfeito? Então, a gente separa assim. Agora, para você saber se esse 2 pode entrar dentro aqui, né? Pode ser ignorado aqui de fora e ser incluído aqui na turma, né? Você substitui o n aqui, esse n aqui, por 1, né? Não por 2, porque por 2 em diante está certo, né? 2 elevado a n menos 1. Agora vamos substituir esse n por 1, para ver se vai coincidir com esse termo aqui. Olha, se o n for 1, vai ficar 2 elevado a 0, que é 1. Então não coincide com o termo o 1, infelizmente. Então esse 1 tem que ficar de fora mesmo, né? Bom, por fim, para saber se a série converge ou diverge, aplicamos o limite quando n tende a infinito no termo SN, claro, né? Porque eu não quero saber se o N converge, né? A pergunta foi se a série converge. Então, se a pergunta for se a série converge, você aplica o limite em SN e não em UN, perfeito? Se eu quisesse aplicar o limite em UN, eu aplicaria desde aqui, né? Ó. Aqui, eu aplicaria aqui, né? Quando, se eu quiser saber, né? Se o n converge, eu aplico o limite aqui no próprio UN, né? Então fica 2 elevado a infinito, que é infinito, tá? Mas eu quero saber se o SN converge. Então eu aplico o limite no SN, que foi o que foi dado no problema, né? Vou aplicar o limite aqui, ó, diretamente, né? Nem preciso usar ali as contas que eu usei, que eu encontrei, né? Então, olha só, para saber se a série, né? SN, tá? Toda vez que falar em série, é o SN, não é o N. Né? O N é sequência básica. Então, por fim, para saber se a série converge ou diverge, eu aplico o limite diretamente aqui. 2 elevado a infinito, infinito, a série diverge. Perfeito? Tá aqui, ó, 2 elevado. Né? Eu sempre aplico aquele limite de f de x, né, das primeiras aulas, quando o x tende a infinito. 2 elevado a infinito, infinito diverge. Bom, quais são as somas parciais? As somas parciais dessa série, eu posso pensar aqui como sendo S1 como sendo 2, S2 como sendo 4, S3 como sendo 8, né? S4 como sendo 16, ou eu posso pensar e encontrar esses mesmos valores, pessoal, nas somas parciais, né? Calculando o 1, que é 2, vamos lá, tá certo? Então, o 1 é 2, o S1 é 2, né? O S1 é 2, o S2 é essa primeira soma parcial, ou seja, 2 mais n igual a 2 agora, né? Soma aqui n, substitui por n igual a 2. Então fica 2 mais 2, que é 4. O S3 é essa primeira soma, o S3 aqui, ó. O S3 vai ser o 1, que é 2, mais o 2. O 2 é substituindo n por 2, fica 2, né? 2 mais 2, 4. Mais o 3, substitui o n por 3 aqui, fica 2, 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, 4. Então fica 2 mais 2 mais 4, né? Então, tá aqui as primeiras somas parciais. O S1 é 2, o S2 é 2 mais 2, que é igual a 4, o S3 é 2 mais 2 mais 4. Mas, lembrando que esses valores de S a gente pode também obter diretamente aqui, né? O S1 é 2 elevado a 1, o S2 é 2 ao quadrado e assim sucessivamente. Exemplo 2, encontre o termo UN, né? O termo UN da sequência básica, né? De uma série SN, sabendo que o termo geral das somas parciais SN igual a N. Depois represente a série por somatório e depois, por fim, diga se a série converge ou diverge. Pessoal, até o fim desta aula, nós vamos somente resolver esses exercícios aqui, beleza? Dado SN, eu vou encontrar o N e depois, dado o N, eu vou encontrar esse N, tá? Bom, comecemos por o 1 igual a 1, né? Como sempre. O 1 a gente sempre vai coincidir com S de 1 e o S de 1 é o próprio 1. E a partir do n igual a 2, a gente vai encontrar o Sn através daquela propriedade, né? O Sn é o Sn menos 1 mais o n, perfeito? Vamos lá. O Sn é o próprio n, está aqui no exercício. O Sn menos 1 é o próprio n menos 1, substituindo, mais o n que eu vou isolar. De novo, eu vou isolar o n, para n maior ou igual a 2. Então, vai passar esse n menos 1 subtraindo, vai ficar n menos n é 0, e o 1 passa somando, né? Então, o n, pessoal, é o próprio 1, porque o n cortou com n, para n maior ou igual a 2. Enfim, resumindo, o 1 é 1, né? Que é o S de 1, é o S1, tá certo? S1 é 1, tá aqui. E o n é 1 também, né? Para n maior ou igual a 2. Tá? Bom, enfim, a série, né? Então, separo de novo, patinho feio, o 1, que é 1, mais, agora começando do n igual a 2, né?
o n, tá certo? Aqui você vai colocar o n, que é 1, perfeito? Aí eu tenho que saber se esse 1 pode ser incorporado, incluído aqui, né? Então, substituir aqui nessa expressão o n por 1, não por 2, o n por 1. Bom, se eu substituir nessa expressão o n por 1, continua 1, que é uma constante, não tem nem onde substituir o n aqui, né? Então, continua 1. Coincide com esse 1? Continua, coincide. Então, esse 1 pode ser incorporado aqui, eu vou incorporar esse 1 aqui, e vou começar agora o meu n, a contagem, eu vou começar a contagem do n igual a 1. Para saber se a série converge ou diverge, eu aplico o limite não no UN, né? Eu aplico o limite no SN. Então, para saber se a série converge, eu aplico o limite aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a infinito de x, né? Aqui é o próprio x, tá certo? Porque o S de n é o próprio n, né? Então, limite de Sn quando n tende a infinito é o limite de n quando n tende a infinito, que é o limite de x quando x tende ao infinito. Substituindo esse x por infinito, vai ser infinito. A série diverge. Bom, quem são as somas parciais? De novo, você pode usar o S de 1, S de 2, S de 3 na própria expressão do Sn. Então, a primeira soma parcial é 1, a segunda soma parcial é 2, a terceira soma parcial S3 é 3, né? Então, aqui, pessoal, esses S já estão dando, né? Essa expressão aqui do S, ela já dá a soma parcial, entendeu? Ela já dá a soma, o resultado da soma. Igual no exercício anterior. Esse Sn, que foi dado aqui, tá? Ele já está dando o resultado da soma parcial, entendeu? Então, quem é o S4? É a soma parcial, o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4, cujo resultado, o resultado já é o quê? 2 elevado a 4, entendeu? Que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 16, né? 2 elevado a 4 é 16. Então, esse Sn, quando ele dá o Sn, ele já está dando o resultado da soma parcial. Perfeito? Então, aqui, as primeiras somas parciais desse exemplo 2, eu posso substituir no Sn ou calcular, né? Pelos U's, tá certo? Então, vamos lá. Bom, o U1 é 1, o U2 também é 1, né? O U3 também é 1. Então, a primeira soma parcial é 1, a segunda soma parcial é 1 mais 1, a terceira soma parcial 1 mais 1, etc, né? Então, olha os termos da série, né? Das somas parciais, né? 1, 2, 3, 4. Essas somas parciais, claro, divergem, né? Divergem para o infinito. Exemplo 3. Encontre o termo UN da série, sabendo que o Sn é 1 sobre 2 elevado a n. Tá? Por fim, de novo, né, represente por somatório e diga se a série converge ou diverge. Então, comecemos por o 1 igual a 1 meio. Para todo n maior ou igual a 2, temos que o Sn é igual a Sn menos 1 mais 1n de novo. O Sn é 2 elevado a n, está aqui na fórmula, aqui, né? Perdão, 1 sobre 2 elevado a n. O Sn menos 1 é 1 sobre 2 elevado a n menos 1 mais o n. Isolando o n, vai ficar 1 sobre 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Claro, você vai simplificar, né? Esse 2 elevado a menos 1 aqui é 1 sobre 2, então vai passar para cima, né? Como sendo 2, tá certo? E vou tirar MMC de tudo isso. Então vai ficar assim, ó. Colocando esse 2 elevado a n em evidência, então aqui vai ficar 1, que eu tirei ele, tá aqui, e aqui vai ficar 2 elevado a menos 1, né? Tá aqui. Esse 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, então vai ficar 1 dividido por 1 meio. 1 dividido por 1 meio é 1 vezes o inverso de meio. E 1 vezes o inverso de meio é 2, né? Tá aqui, 2. 1 menos 2 é menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a n, que esse 2 elevado a n ficou aqui embaixo como denominador comum. Enfim, a série é o 1 separado, né? Patinho feio, sempre. O 1 vai ser o S1, que é 1 sobre 2 elevado a 1. Então, 1 sobre 2 elevado a 1 é o 1 daquele aqui de fora. Mas o somatório é a partir do n igual a 2, né? De o n. Esse o n está aqui, ó, menos 1 sobre 2 elevado a n. Está aqui a expressão do n. Opa, aqui, ó, o n é igual a essa subtração, que é igual a isso. Então, essa expressão que nós achamos, né? É o n, tá? Menos 1 sobre 2 elevado a n para n maior ou igual a 2. Será que esse u1 pode ser incorporado? Vamos ver, substitui aqui nesse un o n por 1. Substituindo n por 1 vai ficar menos 1 meio, que não é igual a 1 meio. Né? Então, esse U1 não pode ser incorporado, vai ter que ficar a série assim mesmo, deixando esse U1 do lado de fora da festa. Né? Por fim, para saber se a série converge ou diverge, eu aplico o limite no próprio Sn, tá, gente? Porque esse Sn, como eu já falei, já é o resultado da soma parcial, né? Bom, então eu vou aplicar o limite de Sn quando n tende a infinito aqui, né? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a x quando x tende a infinito. E 1 sobre 2 elevado a x quando x tende a infinito, pessoal, tá aqui, é 1 sobre infinito. E 1 sobre infinito é zero. Então, essa soma parcial, essa soma infinita, converge. E converge para o número zero, né? Claro, tem exemplos de séries que convergem para qualquer outro número, né? Tá aqui um exemplo de uma série que converge para n igual a zero. Então, as somas parciais são S1 igual a 1 sobre 2, que é o patinho feio. O S2, né? Eu posso substituir diretamente ali no Sn,
vai ficar 1 sobre 4, mas eu também posso usar o somatório, né, as somas parciais. Então, quem é o S2? É o 1 mais o 2. Ou seja, vai ser 1 meio mais menos 1 sobre 4, porque aqui é o 1 e o U2 é menos 1 sobre 4, né? Aqui, ó, esse aqui é o N, né? Então, quem é o S1? Perfeito, o S1 é o 1, o meio. Quem é o S2? Esse meio mais o 2. Quem é o 2? Não é menos 1 sobre 4, que é 2 ao quadrado, né? Então, o S2 é o 1, que é meio, mais menos 1 quarto. Menos 1, né, sobre 4. Tá aqui. Então, S2 é 1 meio menos 1 quarto, que é 1 quarto tirando MMC. O S3 vai ser 1 meio, que é o 1, que é o patinho feio, menos 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 2 ao cubo, né? Tirando MMC e resolvendo 1/8. Agora o contrário, pessoal. Nos próximos exemplos, será dado o termo da série UN e será pedido o termo geral SN, tá? Vamos lá. Dada a série abaixo, ou seja, ele deu o somatório. Toda vez que ele dá o somatório, essa expressão não é o SN, essa expressão aqui é o UN, tá? É o termo geral da sequência básica. Toda vez que ele dá em termos de somatório, tá certo? Vamos relembrar aqui, né? Ó, o somatório, quando você tem uma série escrita, né, por meio de um somatório, que é essa letra sigma, essa expressão é a expressão da sequência básica UN, tá bom? Não é o SN. E ele está pedindo agora o termo geral das somas parciais SN. Então vamos lá. Dada a série abaixo, encontre uma fórmula fechada para SN. O que é uma fórmula fechada? É uma fórmula que não tem reticências, né? Depois verifique se a série converge ou diverge. Bom, aqui esse SN, esse 6N é o UN, né? É o termo geral da sequência básica lá. O N é igual a 6N. Queremos encontrar o termo geral das, né? Tá errado aqui, das somas parciais SN. Bom, ora, o 1, né, como essa expressão já é o N, eu já tenho o 1, que é 6, o 2, que é 6 vezes 2, o 3, que é 6 vezes 3, né, o 4, que é 6 vezes 4. Então, você tem o somatório representado por 6, que é o 1, mais 12, que é o 2, que é substituindo aqui o N por 2, 18, que é o 3, que é 6 vezes 3. Então, está aqui a representação em termos de somatório, né? Só para a gente não perder de vista, tá? Bom, então, quem é o S1? É o 1, né? Como sempre, 6. Quem é o S2? É a soma parcial, o 1 mais o 2, 18, tá aqui. Quem é o S3? É a soma dos 3 primeiros U's, né? A soma parcial aqui vai dar 36, né? Então, quem é o SN, né, pessoal? Aqui vocês estão vendo que são os múltiplos de 6, né? Ó. É o 6 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 6 vezes 3. Então, quem é o SN? 6 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 6 vezes N. Ou seja, eu posso agora representar essa somatória numa fórmula fechada, que não tem reticências. Por quê? Porque isso aqui vocês estão vendo que é uma progressão aritmética. Por que progressão aritmética? Porque está somando de 6 em 6, né? As diferenças aqui são constantes. Essa diferença é constante, essa diferença é constante, essa diferença... Então, é uma progressão aritmética. E aí, vocês, nesse caso aqui, né, vocês têm que lembrar de qual é a fórmula das somas parciais, né? A soma da progressão aritmética. Vai ser o primeiro termo mais o último vezes a quantidade sobre 2, tá? Tá aqui, ó. Primeiro termo mais o último vezes a quantidade sobre 2, tá? Primeiro termo é 6, tá aqui. O último termo é 6n, tá aqui. A quantidade é n, porque começou do 6 vezes 1 e terminou no 6 vezes n, né? Então, esse fator 1 que está multiplicando, 2, 3, é a minha contagem, né? Então, tem n fatores, né? N termos. Então, primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2, né? Então, colocando 6 em evidência, vai ficar 6 sobre 2, 3, né? E o n vai ficar n ao quadrado mais n. Então, vai ficar 3n ao quadrado mais 3n. Está aqui o Sn. Pronto. Né? Então, foi ao contrário agora. Ele deu o n e a gente obteve o Sn. O S1 é 6, que você pode substituir aqui o n por 1 para dar 6. O S2 é 18, substitui o n por 2 aqui vai dar 18. Substitui o n por 3, substitui aqui o n por 3, né? Você tem o S3, que vai dar 36, né? Essa série converge ou diverge? Eu aplico o limite no UN ou no SN? No SN sempre, né? Para saber se a série, ou seja, a sequência das somas parciais, né? Converge ou diverge, eu aplico o limite no SN sempre, né? Bom, então aplicando o limite aqui no SN, vai ficar limite de 3n ao quadrado mais 3n, que é limite de f de x quando x tende a infinito, vai dar infinito mais infinito, que é infinito. Então a série não converge, né? Ela tende ao infinito. Bom, dada a série abaixo, exemplo 5, encontre uma fórmula fechada de novo para SN, né? Isto é uma fórmula sem reticências. Depois verifique se a série converge ou diverge, né? Então, aqui até o final da aula, pessoal, é só esse tipo de exercício aqui, tá? Bom, aqui ele deu o n, que é 9, uma constante, né? O n é uma constante igual a 9. O 1 é 9,
o 2 é 9, o 3 é 9. Então, a sequência básica, né, são os que, nesse caso aqui, são constantes, iguais a 9, né? Representando a série por meio de um somatório, então vai ser 9, que é o 1, mais 9, que é o 2, 9, que é o 3, mais 9, que é o 4, né? Então, aqui você tem o N, aqui você tem o 1, o 2, o 3, o 4, reticências, né? Então, o S1 é o próprio 1, que é o 9, tá aqui. O S2 é o 1 mais o 2, né? Que é 18. O S3 é o 1 mais o 2 mais o 3, que é 27. Então, você tem aqui o SN. Então, o S1 é 9 vezes 1, o S2 é 9 vezes 2, o S3 é 9 vezes 3, o SN é 9N, né? Então, nesse caso, não usamos a fórmula da PA, encontramos o SN de maneira direta, né? 9N, tá certo? Por quê? Porque se você tem o S3, não é 3 vezes 9? Então, o SN é N vezes 9, né? Então, para saber se a série converge ou diverge, eu aplico o limite de N, de S de N, né? Quando N tende a infinito. Então, aplicando o limite aqui, vai ficar limite de f de x quando x tende a infinito. 9 vezes infinito, pessoal. 9 vezes infinito é infinito, então a série diverge para infinito. Exemplo 6, né? Dada a série abaixo, encontre uma fórmula fechada para SN. Isto é, uma fórmula sem reticências. Depois, verifique se a série converge ou diverge. Aqui, de novo, toda vez que ele dá a série, né, que é uma sequência de somas parciais, no formato de somatório, o que ele está dando aqui dentro é o N, não é o SN, tá? O SN ele pediu para encontrar. Perfeito? Então, o N é 3 sobre N mais 1. Nesse caso, quando você tem uma fração de polinômios, onde o grau do de baixo é maior do que o grau do de cima, você usa o que a gente chama de frações parciais. Então, vamos lá. 3 sobre n, n mais 1, está aqui. Né? 3 sobre n, n mais 1. Daqui a pouco eu vou falar sobre as frações parciais. Vamos primeiro calcular os u's, né? Só para fixar as ideias. O 1 é 3 sobre 1 vezes 2, está aqui. O 2 é 3 vezes 2 vezes 3, né? Que é 3 sextos, que é 1 meio. O 4, perdão, o 3, né? O 3 é 3 vezes 4 aqui embaixo, que é 12, então fica 1 quarto. E o 4 é 3 vezes 4 vezes 5, então está aqui a minha série representada por um somatório, né? Infinito. Esses aqui são os U's, não são os S's, né? Vamos calcular os S's. O S1 é o próprio 1, que é 3 meios, 1,5. O S2 é essa soma aqui, ó. 3 meios mais 1 meio, dá 2, né? O S3 é a soma desse 2 com 1 quarto. 2 somado com 1 quarto, 2,25, né? Então, esses aqui são os S's, aqui são as somas parciais, né? O S4 é S2 e 25 mais o 3 sobre 20, né? E aí, tirando a MMC, dividindo aqui 3 por 20, vai dar 0,15, somando 2,4. Então, olha que interessante, os S's, as somas parciais, são os valores 1,5, 2, 2,25, 2,4. Os termos estão aumentando, mas estão aumentando muito devagar, né? Então, esses S's formam uma sequência de somas parciais cujos valores, né, cujos termos gerais aqui, ó, são valores crescentes, porém parece que está convergindo para algum número, hein? Não está indo para o infinito não, né? Está crescendo muito devagar isso aqui, né? Então, o Sn é 3 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais o N, né? Não podemos perder de vista que o Sn é a soma do U1 até chegar no UN, que foi dado na questão. Nesse formato de reticências, eu não posso aplicar o limite de S de N quando N tende a infinito, porque tem o sinal de reticências aqui. Então, não dá para aplicar, tá, gente? Cuidado com isso, né? Não dá para se aplicar o limite quando N tende a infinito nessa expressão do Sn que tem reticências. Nesse caso, eu vou usar o que eu falei agora há pouco. Eu vou transformar isso aqui, né, nas frações parciais. Então, 3 sobre n mais 1 é a soma de duas frações parciais. A sobre n mais b sobre n mais 1, como a gente viu em cálculo 1. Tirando o MMC do lado direito, vai ficar a vezes n mais 1, mais b vezes n. E aí os denominadores vão ficar iguais, todos eles, aí você corta os denominadores. 3 vai ser igual a n mais a, tá aqui, chuveirinho mais bn. Ou seja, isolando o n, vai ficar a mais b mais a. Né? Então, aqui temos uma igualdade entre dois polinômios do primeiro grau. Né? O 3 é um polinômio e esse aqui é outro polinômio. Então, os coeficientes devem ser iguais. O coeficiente de n aqui é a mais b, tem que ser igual ao coeficiente de n aqui. Tem que ser igual ao coeficiente de n aqui, que é zero. Então, a mais b é zero. O coeficiente independente, o termo independente, que é o a, tem que ser igual ao termo independente, que é 3. O A é 3, substituindo aqui, o B fica menos 3, né? Então, o A é 3 e B é menos 3. Voltando aqui, ó, o A é 3, fica 3 sobre N, o B é menos 3, tá? Então, 3 sobre N menos 3 sobre N mais 1. Ou seja, eu transformei o meu UN, que ele deu na questão,
Esse o n aqui eu transformei numa soma de frações parciais, né? O a é 3 e o b é menos 3, tá? Tá aqui, ó. Então, o n é 3 sobre n mais 1, que é igual à soma de frações parciais, 3 sobre n menos 3 sobre n mais 1. Agora sim, eu vou calcular o meu Sn para calcular o limite de Sn quando n tende para infinito, sem reticências. Entendeu? Como? Bom, o Sn vai ser o seguinte, ó. O 1, que é, em vez de eu substituir o n aqui, agora eu vou substituir nas frações parciais, né? Vai ficar 3 sobre 1 menos 3 sobre 2. O 2 mais, né? O 2, 3 sobre 2 menos 3 sobre 3. Mais, quem é o 3? 3 sobre 3 menos 3 sobre 4. Quem é o 4? 3 sobre 4. Quem é o n menos 1? 3 sobre n menos 1 menos 3 sobre n menos 1 mais 1. N menos 1 mais 1 é n. Quem é o n, que é o último? É o próprio n, né? 3 sobre n menos 3 sobre n mais 1, só copiar o n aqui no último, né? A gente chama essa soma de soma telescópica, porque o telescópio não faz reduzir o tamanho, aqui também reduz o tamanho, porque você cancela, né? Então, menos 3 meios cancela com 3 meios, menos 3 terços cancela com 3 terços, menos 3 quartos cancela com 3 quartos. Quem que vai sobrar? Vai sobrar só o 3, que tem o menor denominador, porque esse denominador 1 não tem outra fração que tenha esse mesmo denominador, né? Então, e vai sobrar a fração que tem o maior denominador, porque a fração que tem o maior denominador também não vai cancelar com ninguém, né? Então, vai sobrar o 3 menos 3 sobre n mais 1. Então, trata-se de uma soma telescópica, pois os termos se cancelam, sobrando frações de menor e de maior denominadores, já que essas duas frações não cancelam. Então, o Sn ficou 3 menos n mais 1. Olha que interessante. Toda aquela soma de reticências, eu simplifiquei para essa expressão que não tem reticências. Agora sim, eu posso aplicar o limite quando n tende a infinito. No Sn e não no n, porque ele deu o n e nós calculamos agora o Sn para poder aplicar o limite quando o n tende para infinito no Sn, que representa a sequência das somas parciais, né? Então, o limite quando n tende a infinito desse Sn aqui vai dar 3 menos 3 sobre infinito, e 3 sobre infinito é zero, pessoal. Então, fica 3 menos zero, que é 3. Olha que interessante. A sequência das somas parciais, né? A série converge para 3. E olha que nós suspeitamos disso, lembra? Olha que interessante, né? As somas parciais aqui, as somas parciais, ó, elas são somas crescentes, 1,5. 2 são valores que vão crescendo, 2,25, 2,4, está crescendo. Parece que vai para o infinito, mas não vai não, né? Essa sequência de somas parciais, né, essa série, ela vai convergir, pessoal, olha que interessante, né? Ela vai convergir para o valor 3, tá bom? Bom, exemplo 7, né? Vamos continuar aí, são vários exemplos, tá, pessoal? Então, até o final da aula são apenas exemplos sobre isso, né? Dada a série abaixo, encontre uma fórmula fechada de novo para Sn, isto é, uma fórmula sem as reticências. Depois verifique se a série converge ou diverge. Menos 2 sobre n mais 1, somatório, quando n vai de 1 até infinito, né? Então, aqui nós temos o n, que é menos 2 sobre n mais 1. Bom, nesse caso, eu vou usar frações parciais, porque eu tenho um polinômio no qual o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, né? Então, usando frações parciais de novo. Então, o n, que é menos 2 sobre n mais 1, vai ser igual à soma de frações parciais, a sobre esse primeiro n, mais b sobre esse segundo fator aqui. Tirando MMC, a vezes n mais 1, mais b vezes n, cancela os denominadores todos, né? Então, menos 2 igual a n mais a mais bn, menos 2 igual a mais b vezes n mais a, igualando os coeficientes, né? O coeficiente de n aqui é a mais b, aqui vai ser zero. O termo independente a vai ser igual ao termo independente, que é menos 2. Trocando aqui o a por menos 2 e passando, você encontra o b igual a 2. Então, as frações parciais são o a é menos 2, então aqui vai ficar menos 2, e aqui o b vai ficar 2, tá? Então, menos 2 sobre n e menos 2 sobre n mais 1. Tá aqui, ó. Menos 2 sobre n mais 2 sobre n mais 1. Agora eu vou calcular o Sn e tentar tirar as reticências. Quem é o S1 mais S2 mais S3 mais até chegar no Sn? Vamos substituir. O S1 é menos 2 mais 2 sobre 2, porque é só substituir o n por 1 aqui, o n por 1 aqui. Você tem o 1, né? O 1 é menos 2 mais 2 sobre 2. Vamos ver se a gente encontra aqui. Tá aqui. Menos 2 mais 2 sobre 2. O 2 agora vai ser substituindo o n por 2. Então vai ficar 2 na primeira e 3 na segunda. Né? Menos 2 sobre 2 mais 2 sobre 3. Agora o 3 é substituindo 3, né? No lugar do n aqui, vai ficar 3 e 4, né? Vai ficar 3 e vai ficar 4 aqui. Então vai ficar menos 2 terços mais 2 quartos. Tá aqui, ó. Menos 2 terços mais 2 quartos.
Quem é o Sn menos 1, perdão, o N menos 1, né? Vai ficar N menos 1 e aqui vai ficar N menos 1 mais 1. N menos 1 e N, tá? Aqui. Aqui, ó, N menos 1 e N. E o último é o próprio o N, que você só precisa repetir, né? Então, vai ficar menos 2 sobre N mais 2 sobre N mais 1. Menos 2 sobre N mais 2 sobre N mais 1. É uma soma telescópica? É. Ó, cancela esse com esse, cancela esse com esse, cancela esse com esse. Esse vai cancelar com alguém aqui de trás. Esse 2 sobre N cancela com menos 2 sobre N, né? Então, vai ficar, de novo, de menor denominador e de maior denominador, porque eles não vão se cancelar com ninguém. Vai ficar menos 2 mais 2 sobre N mais 1. Agora sim, eu tirei reticências do meu Sn, e agora sim, eu posso aplicar o limite de Sn quando n tende a infinito. Vai dar menos 2 mais 2 sobre infinito. Isso aqui vai para zero, menos 2. Então a série converge, ou seja, as somas parciais é uma sequência convergente, né? A série converge para menos 2. Exemplo 8. Dada a série abaixo, encontre uma fórmula fechada para Sn. Isto é uma fórmula sem as reticências e verifique se a série converge ou diverge, né? Bom, nós temos aqui um somatório de Ln, né, logaritmo, de n sobre n mais 1. Isto é, o n é logaritmo, né, logaritmo natural, logaritmo neperiano, né, Ln de n sobre n mais 1. Nesse caso, não vou usar somas parciais, tá, gente? Eu vou usar a propriedade do logaritmo, né, que diz que o log da razão é a diferença dos logs entre o log do numerador menos, né, aqui o log do denominador. Então, aqui nós temos o n, esse aqui é o nosso UN. Então, em vez de escrever assim, eu usei as propriedades do logaritmo e escrevi, né, o meu UN dessa forma. Agora eu vou calcular o Sn. Quem é, de novo, S1 mais, 2, mais S2? Quem é Sn, né, que é o 1 mais o 2 mais o N? É só substituir o N por 1, depois substituir o N por 2, depois por 3. Vai ficar Ln de 1 menos Ln de 2, mais Ln de 2 menos Ln de 3, mais Ln de 3 menos Ln de 4. Tá aqui, ó. Né? O 1 mais o 2 mais o 3 mais esse aqui, meu UN menos 1, tá certo? N menos 1 aqui e N aqui. E o meu UN, que é o próprio UN, que eu repito. L de N menos L de N mais 1. É uma soma telescópica? Sim, né? Olha, o Ln de 2 cancela, o N de 3 cancela, vai sobrar quem? O Ln de menor logaritmando, né? E o de maior logaritmando, porque esses logaritmos não vão se cancelar. O ln de 1 é zero, perfeito? É uma propriedade do logaritmo, né? Vai ficar menos ln de n mais 1. Assim, agora eu posso aplicar o limite, porque eu não posso aplicar o limite nessa expressão, porque tem reticências. Então, eu vou aplicar o limite nessa expressão aqui, que eu consegui tirar reticências do meu Sn, né? Então, vai ficar limite, quando n tende a infinito, de menos ln de n mais 1. Logaritmo de infinito é infinito, tá? Com esse menos, menos infinito. Então, a série diverge. Ou seja, as somas parciais divergem para menos infinito, né? A série abaixo é telescópica? Agora é outra pergunta, tá? Se sim, encontre sua soma infinita, né? Ah, praticamente a mesma pergunta, né? Ele quer o Sn e calcular o limite. Toda vez que ele pergunta se uma série converge ou diverge, no fundo ele está querendo que você calcule o limite de Sn, tá, pessoal? Limite de Sn quando n tende a infinito. Então aqui ele não deu o Sn, ele deu o n, né? Porque o que está dentro do somatório é sempre o n. Para encontrar o Sn, a gente tem que ou usar a soma da PA, ou fazer a soma telescópica, né? Se for constante, vai ser, lembra aquela constante que era 9? 9, então é só o 9n mesmo, não tem que usar nem soma telescópica, nem PA, é só 9n, acabou, né, o Sn. Mas nesse aqui, ó, parece que é telescópica. Então, quem é o 1? É seno de π menos seno de π sobre 2. Quem é o 2? Seno de π sobre 2 menos seno de π sobre 3. Então, parece que o Sn aqui, pessoal, ó, o Sn vai ser seno de π sobre 1 menos seno de π sobre 2. Agora, o 2 é seno de π sobre 2 menos seno de π sobre 3. O 3 é seno de π sobre 3 menos seno de π sobre 4. Né? Então, estou usando aqui, ó, substituindo o n por 1, depois por 2, depois por 3. Né? E aí o Sn vai até o n, né? E o n é a repetição do próprio n que eu tenho aqui. É uma soma telescópica, ou seja, voltando aqui, isso é uma soma telescópica, porque os termos se cancelam, né? Estou meio perdido aqui no arquivo. Agora sim. É uma soma telescópica, os termos se cancelam, tá? E vai sobrar quem? Né? Vai sobrar aquele seno da fração que tem menor denominador, que é 1,
tá certo? E vai sobrar o seno que tem a fração com maior denominador, que é seno de π sobre n mais 1. O seno de π, tá, pessoal, é zero, né? O seno de π é zero. Então, vai ficar zero menos o seno de π sobre n mais 1. E aí eu posso finalmente aplicar o limite nesse Sn, porque já não tem reticências, né? Fica menos seno de π sobre x mais 1, quando x tende a infinito. Fica menos seno de π sobre infinito. Π sobre infinito é zero, então fica seno de zero. E o seno de zero é o próprio zero. Ou seja, né, pessoal, aquela série, as somas parciais convergem, né? Converge para zero. Exemplo 9. A série baixa telescópica, se sim, encontre sua soma infinita, né? Ln de n mais 4 menos Ln de n mais 1, usando a propriedade do logaritmo. Então, o Sn vai ser U1, tá aqui. Ln de 5 mais Ln de 6, né? Menos. Na verdade, o que eu fiz diferente, tá, pessoal? Aqui eu peguei meu Sn e separei todos os que são positivos, né? Ln de n mais 4, então fica Ln de 5, mais Ln de 6, mais Ln de 7, tá. Depois eu separei com todos os que são negativos, tá? Quais que são negativos? Menos Ln de 2, menos Ln de 3, menos Ln de 4. Bom, a partir do 5, cancela. Esse Ln de 5 vai cancelar com esse menos Ln de 5. O Ln de 6 vai cancelar com menos Ln de 6. Então, os primeiros termos vão sobrar esses aqui. Tá? Ln de 2, Ln de 3, Ln de 4, esses negativos aí. Os últimos também vai ter uma sobra lá, né? Quem que vai sobrar? Vamos pegar aqui os últimos positivos. Quem são os últimos positivos? Ln de n menos 2, n menos 1, n mais 1, n mais 2, n mais 3, n mais 4. São os últimos positivos. Quem são os últimos negativos, né? Os últimos negativos, menos Ln de n menos 2, menos 1, Ln de n menos Ln de n mais 1. O Ln de n mais 1 é o último negativo. Então, quem vai cancelar? Vamos ver aqui, ó. O Ln negativo de Ln mais 1 cancela? Cancela com esse Ln de n mais 1 positivo. O Ln de n negativo cancela? Cancela com esse Ln de n positivo. Então, vocês estão vendo ó, que esse positivo cancelou com o último negativo. Esse positivo cancelou com o penúltimo negativo. Esse positivo cancelou com antepenúltimo negativo. E esse positivo cancelou com esse antes do antepenúltimo negativo. Então, todos os negativos se cancelaram, né? Porque o último negativo cancelou. E sobraram alguns positivos, né? Sobraram, ó. Se esse foi o último negativo que cancelou com esse positivo, então sobraram esses positivos, tá, gente? Então, o que sobrou no final das contas? Aqueles 3 primeiros negativos, LNs, e os últimos 3 LNs positivos, né? Bom, então eu vou aplicar o meu limite de Sn nessa expressão, porque essa expressão aqui é o meu Sn. Olha que expressão feia, né? Do Sn. O meu Sn é menos Ln de 2, menos Ln de 3, menos Ln de 4, mais Ln de n mais 4, mais Ln de n mais 3, mais Ln de n mais 2. Essa expressão é o Sn. Para saber se essa série converge ou diverge, eu aplico o limite quando n tende ao infinito. Aqui vai dar menos um valor, menos outro valor, menos outro valor. Vai dar uma constante, mais Ln de infinito, mais Ln de infinito, mais Ln de infinito. Aqui vai dar infinito, mais infinito, mais infinito. Vai dar infinito. Infinito menos essas constantes, coitado dessas constantes, né? Então vai dar o próprio infinito. Então essa série diverge. Exemplo 10. A série é baixa telescópica? Se sim, calcule sua soma infinita caso ela converja. É uma série, pessoal, cujo termo da sequência básica, o n, é menos 1 elevado a n. Né? Então quem é o S1? É o U1 menos 1. Quem é o S2? O 1 mais o 2. O 2 é menos 1 ao quadrado, que é 1. Zero. Então decora aí. Menos 1, 0. Quem é o 3? O S3 é o 0, que é o S2, mais o U3. O U3 é menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é negativo. Então fica S2 menos 1, que é menos 1. Quem é o S4? O S4 é o S3, é a soma parcial anterior, que é o menos 1, mais o U4. E o U4 é o menos 1 a quarta, que é 1. Então olha que interessante, pessoal. Os S estão alternando. O S1 é menos 1, o S2 é 0, o S3 é menos 1 de novo, o S4 é 0 de novo. Então, quem é o Sn? Para n ímpar, né? Para n ímpar, você tem que o n, quando é ímpar, começa com menos 1 negativo, a soma parcial, e termina com o menos 1, né? O menos 1 de novo, quando o n é ímpar. Então, quando o n é ímpar, o S1, o Sn, né? Quando o n é ímpar, o S1, quando o n é ímpar, o Sn vai ser o 1 mais o 2, mais o 3, mais o último, o n.
Mas como o último, o n é menos 1 elevado a n ímpar, vai ser negativo. Então você tem o negativo no começo e o negativo no final, quando n for ímpar. Ou seja, esses primeiros se cancelam, é telescópica, mas sobra o menos 1. Agora, para n par, o último n é par. Então, o último, o n, menos 1 elevado a n, vai dar 1 positivo. Então, começa do negativo, né, que é menos 1 elevado a 1, e termina no positivo. Nesse caso, é telescópica também, todos se cancelam, né? Zero. Então, você vê que para n ímpar, o S de n é menos 1. Aqui, ó. O S de 1 é menos 1. E para n par, o S de n é zero, tá aqui. O S2 é zero, porque o n é par. Né? O S3 é menos 1, porque o n é ímpar. O S4 é zero, porque o n é par. Então, o Sn, você viu que é uma série alternada, é uma sequência, né, uma sequência alternada, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, que não converge, né, não converge, tá? Então, não tem nem como aplicar o limite, né? Você não tem uma expressão para Sn fechada, né? Você não tem. Você tem uma expressão para Sn que depende se o n for par ou ímpar. Para n igual a ímpar, olha que interessante, né? Vai dar menos 1. Para n par, vai dar zero. Então, é uma sequência de somas parciais, né? Alternada e que não, nesse caso aqui, ela não converge. Bom, estão aqui os exercícios, né? Os primeiros que eu fiz aqui são semelhantes, olha só. Você tem o Sn e você quer encontrar o n. Então, você encontra o 1 separado, o patinho feio. Depois usa aquela propriedade do Sn igual a Sn menos 1 mais o n, isola o n e encontra o n, tá, gente? E para saber se a série converge ou diverge, você aplica o limite aqui, ó, no Sn, tá? Bom, aí você tem os exercícios que são ao contrário, né? Você tem a fórmula do UN, ou seja, quando você tem um somatório, essa expressão aqui é do N, ele quer o Sn, né? E aí você, para verificar se ela converge ou diverge, você aplica o limite no Sn quando ele tende a infinito. Não na expressão que tem reticências. Você tem que procurar, no caso, uma expressão que não tem reticências, né? Então, nós vimos lá o caso que o n era uma constante, por exemplo, 9. Então, o Sn era próprio 9n. Aí aplica o limite, fica 9 vezes infinito, infinito, acabou. Quando é assim um polinômio, né, do primeiro grau, aí para achar o Sn, aí você usa a soma dos termos da PA. Lembra que nós achamos lá? A soma dos termos da PA, né? Primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Depois, por fim, aqui tem uma série, né, também de termos aqui, os termos UN são constantes, tá? Aqui frações parciais, né? Então aqui você tem o N, para achar o Sn sem reticências, você tem que usar frações parciais, A sobre essa expressão mais B sobre essa, né? E aqui tem também uma série que usa a propriedade também das frações parciais. Aqui aquela que nós usamos, né, a propriedade dos logaritmos, né, para cortar, são somas telescópicas. E aqui outros exercícios eh, perguntando outras coisas, né, se é monótona. Aqui uma aplicação, um jogo de boliche, né, que vocês têm que fazer, têm que estudar, bem interessante, tá certo? Os passos dos exercícios, né? Verificar se essas aqui são séries, são somas telescópicas, né? E verificar se elas convergem ou divergem, beleza? Pessoal, então foi essa aula de hoje, a primeira aula sobre séries, né? Nós vamos estudar essas séries, que são somas parciais, por bastante tempo e até praticamente o último dia de aula, beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Até mais.